As pessoas nunca mentem tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma caçada. Apenas um tolo aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Vivemos em um tempo maravilhoso, em que os fortes são fracos por causa de seus escrúpulos e os fracos se fortalecem por sua audácia. O homem não pode controlar a corrente dos eventos, ele só pode flutuar com eles e dirigir. Quando você quiser enganar o mundo, diga a verdade. A guerra preventiva é como cometer suicídio por medo da morte. As leis são como salsichas, é melhor não vê-los sendo feitos. É o destino do fraco ser devorado pelo forte. Seja educado, escreva diplomaticamente, mesmo em uma declaração de guerra observa-se as regras de polidez. A política é a arte do possível, do atingível a arte do próximo melhor. Nunca acredite em nada na política até que seja oficialmente negado. A política não é uma ciência exata. Os cães seguem aqueles que os alimentam. As grandes questões do dia não serão resolvidas por meio de discursos e decisões majoritárias, mas por ferro e sangue. O principal é fazer história para não escrevê-la. O julgamento político é a capacidade de ouvir as distantes batidas dos cascos do cavalo da história. Um exército conquistador na fronteira não será detido pela eloquência. A vida é como estar no dentista. Você sempre pensa que o pior ainda está por vir e, no entanto, já passou. O que aprendemos com a história é que ninguém aprende com a história. A vida de um homem é como um jogo de xadrez, que ele joga de acordo com sua arte. Uma sociedade rica deve cuidar dos pobres. Ai do líder cujos argumentos no final de uma guerra não são tão plausíveis quanto eram no início. Se você quer construir o socialismo, escolha um país que você não goste. Cerveja te deixa preguiçoso, estúpido e impotente. Qualquer um que já tenha olhado nos olhos vidrados de um soldado morrendo no campo de batalha pensará duas vezes antes de começar uma guerra. A liberdade é um luxo que nem todos podem pagar. Uma e apenas uma pessoa deve ser responsável por cada tarefa atribuída. Com leis ruins e bons funcionários, é bem possível governar o país, mas se os funcionários forem ruins, mesmo as melhores leis não ajudarão. A estupidez é um dom de Deus, mas não deve ser abusada. A vida me ensinou muito a perdoar, mas ainda mais a buscar o perdão. A atitude do Estado em relação ao professor é uma política de Estado que atesta a força do Estado ou sua fraqueza. Quando as discussões terminam, as armas começam a falar. A força é o último argumento de um estúpido. Eu estava destinado por natureza a me tornar um diplomata. Nasci no dia 1º de abril. A amizade entre um homem e uma mulher é muito fraca ao anoitecer. Os fortes têm sempre razão. Nunca confie nos russos, porque os russos nem mesmo confiam em si mesmos. O governo não deve hesitar. Uma vez escolhido o caminho, deve, sem olhar para trás, à direita e à esquerda ir até ao fim. Somos todos um povo, e o governo também. Sábio é aquele que não sabe muito, mas o necessário. Mesmo uma guerra vitoriosa é um mal que deve ser evitado pela sabedoria das nações. Com um cavaleiro sou sempre um cavaleiro e meio, e com uma fraude tento ser uma fraude e meia. Evite as pessoas que tentam diminuir suas ambições. Quando você diz que concorda com uma coisa em princípio, quer dizer que não tem a menor intenção de realizá-la na prática. Sempre tenha cuidado com a construção de castelos no ar. Esses edifícios são os mais fáceis de construir, mas os mais difíceis de destruir. Todos os tratados entre grandes estados deixam de ser obrigatórios quando entram em conflito com a luta pela existência. Os tolos dizem que aprendem pela experiência. Prefiro lucrar com a experiência dos outros. A tarefa do estadista é ouvir os passos de Deus marchando ao longo da história e tentar agarrar-se à cauda de seu casaco enquanto ele passa. Grandes homens têm ótimos cães. Um homem realmente grande é conhecido por 3 sinais: generosidade no design, humanidade na execução, moderação no sucesso. Nós, alemães, tememos a Deus, mas nada mais no mundo.
Um pouco de cautela supera uma grande cavalaria. Meu assunto é minha vida, e minha vida é meu assunto. Estou acostumado a pagar os homens em sua própria moeda. Melhores balas pontiagudas do que discursos pontiagudos. Mostre-me um objetivo digno de guerra e eu irei junto com você. Cuidado com as alianças sentimentais onde a consciência das boas ações é a única compensação pelos nobres sacrifícios. Aprecie seu traidor, porque um traidor é o melhor professor. Quanto mais você pensa em dinheiro, mais você gasta. Evite um amigo que sabe tudo sobre você.